Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra, como eu vos falei, a odierna solenidade da Santíssima Trindade. Ou seja, a Igreja celebra hoje a solenidade mais nova de todas. Por quê? Porque a Santa Mãe Igreja nunca viu necessidade de falar aos cristãos a respeito de uma Trindade Santa. Por quê? Porque os cristãos, os católicos, sempre foram bem preparados, sábios na doutrina. É claro que no século XXI nós temos muitos católicos despreparados, e de um modo muito particular aqui no Brasil. Por quê? Porque todos aqueles que nascem, de um modo geral, são batizados e se dizem católicos, sem conhecer nada de fé, e muito menos da igreja. Se batiza, muitas vezes, por tradição, e não por convicção, e não por conhecimento, e não por desejo de conhecer a fé. Claro que se batiza no espírito de fé, para fazer os homens filhos de Deus, mas tantos são incautos na teologia, na doutrina, na ciência da fé. E a Igreja, vendo a necessidade, depois de celebrar os grandes mistérios da nossa fé, a Igreja coloca a Santíssima Trindade como a primeira solenidade do tempo comum, mas também a última solenidade do mistério central da nossa fé. Vejam, nós já celebramos a encarnação em dezembro, já celebramos a ressurreição no domingo de Páscoa, já celebramos a ascensão de Nosso Senhor aos céus há 15 dias atrás, já celebramos Pentecostes há 8 dias atrás, e hoje, como que um coroamento da doutrina, a Igreja nos faz enxergar, olhar a Santíssima Trindade. Só que é interessante vocês terem conhecimento de uma coisa. Os protestantes, eles creem também na Santíssima Trindade. Os protestantes, eles creem também na Trindade Santa. Só que eles só querem crer, só e unicamente, naquilo que está nas Sagradas Escrituras. Mas, se você for olhar a Sagrada Escritura do primeiro capítulo do Gênesis até o último capítulo do Apocalipse, que é o último capítulo da Sagrada Escritura, você não vai ver em lugar nenhum essa nomenclatura, a Santíssima Trindade. Você não vai ver. Não vai ver de modo nenhum. Por quê? Porque aqui é uma reflexão da Igreja de Deus. Porque aqui é uma reflexão, é um pensamento da Igreja, elevada à plenitude por moção do Espírito Santo. Se vocês param para pensar, vocês vão ver que... Deixa eu trocar esse microfone. Se vocês param para pensar, vocês vão ver que a Sagrada Escritura está permeada do mistério da Santíssima Trindade. Mas não existe essa nomenclatura.
É a igreja quem assim chama por moção do Espírito Santo. Quando se fala em Santíssima Trindade, é a Santa Mãe Igreja que, olhando esse mistério da fé, vai impor esse nome para nós. Se vocês pegam todo o Antigo Testamento, vocês vão ver que o Antigo Testamento, o povo de Deus, não tinha essa noção de Trindade Santa. Eles sabiam que existia um Deus Criador. Existia uma sabedoria de Deus que estava ali desde sempre. E existia um Espírito, um Santo Espírito, um Espírito Santo. Mas o povo de Deus do Antigo Testamento não tinha conhecimento que Deus era Pai, porque não se sabia que existia um Filho. E se vocês pegam a primeira leitura de hoje, do livro dos Provérbios, vocês vejam que o autor sagrado vai nos falar, o autor sagrado vai nos dizer que o Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. O que é isso que o autor sagrado está dizendo? O autor sagrado aqui está falando do Filho, está falando da segunda pessoa da Trindade Santa. Vejam que aqui é muito bonito, porque o autor sagrado fala da sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. O que é isso aqui? É aquilo que a gente diz quando professamos o credo niceno-constantinopolitano. E o que é que a igreja diz? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Ou seja, desde sempre, a segunda pessoa da Trindade foi gerada no seio do Pai. Ali foi gerada no seio do Pai, mas não foi criada. Nosso Senhor não é uma criatura, Ele foi gerado, ou seja, Ele é da mesma natureza, Ele é da mesma divindade que o Pai. E o Espírito Santo da mesma forma. De tal modo que tudo o que a igreja aplica ao Pai, a igreja aplica ao Filho, a igreja aplica ao Espírito Santo. Não existe um maior nem um menor na Santíssima Trindade. E a nossa fé monoteísta, ou seja, nós cremos em um Deus. Esse Deus é uma comunidade com 3 pessoas realmente distintas. Um Deus, 3 pessoas. Não, de modo nenhum, 3 deuses, mas 3 pessoas em um único Deus. Esse mistério da Santíssima Trindade, nós católicos, nós cristãos, nós criaturas feitas filhas de Deus, nunca seremos capazes de entender. Nem no céu esse mistério será desvelado. Por quê? Porque aqui toca a essência de Deus mesmo. Nós veremos Deus tal como Ele é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a nossa capacidade nunca poderá assimilar a Santíssima Trindade, porque perpassa completamente
a nossa capacidade humana. Ele é Deus, um só, em três pessoas realmente distintas. Vejam que, na primeira leitura de hoje, o autor sagrado assim fala da sabedoria, que é falando do Filho. Olha, quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava o mar nos seus limites e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Ou seja, aqui nós vemos com muita clareza que a criação não é obra só e unicamente do Pai, mas a criação é obra da Santíssima Trindade, da Trindade Santa. E é interessante a gente entender que a igreja fala, o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito é o Santificador. É verdade, a igreja fala, mas a igreja se nos fala para que a gente possa ser catequizado e nós tenhamos um pouco mais de clareza do mistério que nosso Senhor desvelou. Mas quando o Pai criava, o Filho estava, o Espírito estava. Quando o Filho nos redimia, o Pai estava, o Espírito estava. E quando o Espírito nos santifica, porque a santificação é atual pelo Espírito Santo, o Pai está e o Filho está. Não existe individualidade na Santíssima Trindade. Quando um faz, todos fazem. Quando um age, todos agem. E aqui nós temos o mistério central da nossa fé. Muitas vezes se pensa que o mistério central da nossa fé é a ressurreição, é a encarnação. Mas é preciso que nós entendamos que a encarnação e a ressurreição é muito posterior ao mistério da Santíssima Trindade. Antes de Deus se fazer carne e habitar em nosso meio, antes de Deus vencer a morte e nos abrir as portas do céu, Ele já era eterno com o Pai e o Espírito Santo. Já existia esse mistério de amor. E lembrem que nosso Senhor nos insere na Santíssima Trindade quando nos faz partícipes do seu corpo. Lembrem que Ele é a cabeça e nós formamos o seu corpo, a igreja, corpo místico de nosso Senhor. Lembrem que o sacerdote, ele age na pessoa de Cristo, mas o povo é o corpo de Cristo, o corpo místico de nosso Senhor. Lembrem que há alguns dias atrás eu dizia a vocês, olha, existe uma grande diferença quando você comunga a Eucaristia, quando você come a Eucaristia. E qual é a diferença? A diferença é que quando você se alimenta com outro alimento, aquele alimento se transforma no seu corpo. Mas quando nós comungamos a Eucaristia, o nosso corpo se transforma no corpo dele. Então vejam que em nós existe também uma participação no mistério da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho com o seu corpo e o Espírito Santo. E o corpo de Cristo somos nós, católicos, apostólicos, romanos, que somos batizados. Só que a igreja sempre teve consciência do mistério da Santíssima Trindade. Nunca foi algo estranho à igreja. Lembrem que não existe oração na igreja católica sem a invocação da Santíssima Trindade. Todas as vezes em que nós vamos rezar
nós rezamos em nome da Trindade, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ou seja, nós sempre rezamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque estamos inseridos na Trindade, porque somos o corpo de nosso Senhor. E nos faz mister também entender que toda a liturgia da igreja é uma liturgia trinitária. O que é que nós fazemos aqui hoje? É simplesmente ofertando o corpo de Deus, imolado na hóstia santa, ao Pai, na força do Espírito Santo. A missa é, para nós cristãos, toda uma ação trinitária, de modo que o Espírito Santo é derramado sobre as espécies sagradas que se transformam no corpo de nosso Senhor. Esse mesmo Espírito Santo é derramado sobre vocês, para que se transformem no corpo de nosso Senhor. E depois nós somos enviados em nome da Trindade para fazer Deus ser conhecido e amado em meio ao mundo. Só que tem uma coisa que muitas pessoas não entendem. E a gente vê muitas vezes algumas coisas erradas, embora aqui eu já venho corrigindo há muitos anos. Quando as pessoas alcançam uma graça por intercessão de São Sebastião, ou de Santa Luzia, ou de São Miguel, ou de São Mateus, ou de São João, nunca a gente pode dizer assim: missa em ação de graças a São Sebastião por uma graça alcançada. Não. Missa em ação de graças a Deus, o Pai, por intercessão de São Sebastião, ou de Santa Luzia, ou de São Mateus, ou de São Miguel, quem sabe, né? Mas nunca em ação de graças a determinado santo. Por quê? Porque se vocês param para pensar numa alta teologia, vocês vão ver que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E os protestantes falam isso tanto. Se vocês chegam para conversar com um protestante, eles vão dizer: nós não fazemos pedido aos santos, porque só existe um mediador entre Deus e os homens. E a teologia está certa, mas não totalmente certa. Por quê? Porque vejam bem, São Sebastião, ou Santa Luzia, ou todos os outros santos da igreja, eles estão inseridos no corpo místico de nosso Senhor. É no corpo de Cristo que é a igreja. Então, quando eles pedem, quem está pedindo é Cristo. Quando nós pedimos, quem está pedindo é Cristo. Ele é o mediador na cabeça ou no corpo. A igreja é o corpo dele. É por isso que a gente pode rezar aos santos. É por isso que a gente pode pedir ao irmão: olha, reza por mim, Carlúcio. Reza por mim, Osliene. Por quê? Porque eles estão inseridos no corpo de Cristo. Ou seja, é o próprio Cristo quem apresenta os pedidos ao Pai. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E é aqui que os protestantes não entendem. Isso que nós chamamos de comunhão dos santos, e nós professamos a fé todos os domingos. Uma vez eu escutei uma aula de um teólogo que dizia que tudo que a gente pede a Deus, a gente pede a Cristo e Cristo apresenta ao Pai. Que Nossa Senhora não pode fazer isso, que São Sebastião não pode fazer isso. Só que
não entendeu muita coisa. Maria, por estar inserida no corpo de Cristo, São Sebastião, por estar inserida no corpo de Cristo, todos podem pedir, porque ali é o próprio Cristo quem pede. Lembrem que eu dizia a vocês que quando nós comemos arroz e feijão, o arroz e feijão se transforma no nosso corpo. Mas quando nós comungamos o corpo de Cristo, nós nos transformamos nele. Ou seja, se nós estamos em estado de graça, se nós estamos em plena comunhão com Deus, quando nós pedimos ao Pai, é o próprio Cristo quem pede. Daqui, eis a comunhão dos santos. Então, é verdade sim, que só existe um mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo. E por que nós podemos pedir? Porque nós somos o corpo dele, a Igreja Santa. Porque nós estamos inseridos na comunhão dos santos, no corpo místico de nosso Senhor. Então vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, numa linguagem um pouco mais simples para a gente entender, nós poderíamos dizer que o Pai é o grande dispensador das graças e das bênçãos dos céus. E nosso Senhor pede a Ele, na força do Espírito Santo. E Ele nos concede as graças que nós tanto necessitamos, por intercessão de nosso Senhor, por intercessão dos santos ou por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. É por isso que todos os pedidos na Igreja de Deus são feitos a Deus, o Pai, por intercessão do nosso mediador Jesus Cristo, por intercessão dos santos todos, ou da bem-aventurada Virgem Maria, ou por intercessão da Igreja peregrina, que também intercede, que também roga, que também pede. É por isso que nós pedimos, e a nossa oração tem valor aos olhos de Deus, por quê? Porque nós somos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante que nós tenhamos clareza desse grande mistério de fé que nós hoje celebramos. Uma fé em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que existe uma musiquinha herética, aí mundo afora, que se canta. E muitas vezes se canta também na missa, que não deveria se cantar. Quando o padre puxa assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, isso não existe. Isso é uma heresia chamada triteísmo. Não existe 3 nomes de Deus, mas um nome só, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso é triteísmo. Só existe um nome, Deus. Só existe um Deus que tem um nome. E esse Deus, nele está 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um só Deus, em 3 pessoas realmente distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. E não existe ali desavença, nem confusão, nem conflito de competência. A gente poderia dizer assim, tudo que o Pai e o Filho e o Espírito Santo fazem em plena e total comunhão. Ninguém desagrada a ninguém. É um único Deus. É uma única vontade. A vontade de Deus. É por isso que a gente fala assim. A vontade de Deus. Que nós devemos fazer em nossa vida para alcançar a salvação. E não as vontades de Deus. Uma é a vontade de Deus. Que nós nos salvemos e moremos eternamente com Ele nos céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, para nós católicos é importante
a gente ter muita clareza a respeito da nossa doutrina, para que nós possamos todos os dias entender santamente o Deus que nós cremos. Agora, para a gente terminar, tomem consciência de uma coisa: a nossa vida é uma vida toda trinitária. Quando nós nascemos, nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E quando nós morremos, a igreja, por meio dos ministros ordenados ou dos ministros leigos, devolvem aquela pessoa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar viver a nossa vida, não se relacionando com a Trindade Santa como superstição. Quando se vê alguma coisa na rua, misericórdia, faz o sinal da cruz. Não é por causa do medo, mas é porque o nosso lugar é no seio do Pai, porque somos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ilumine e nos faça todos os dias tomarmos consciência de que viemos de Deus e que para Deus um dia haveremos de voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,